sobrenomes, principalmente ocidentais, aí, como os financiadores e também os executores de um projeto de domínio global. Né? Se você rastrear aí pela internet, procurar um pouquinho, fazer uma pesquisa, não vai ter muita dificuldade de encontrar alguns desses nomes. É já notório que nomes como Rockefeller, Soros, Fundação Ford, Bill e Melinda Gates, entre outros, estão por trás de projetos que claramente têm o objetivo de impor uma nova ordem sobre a sociedade, mudar a sociedade mesmo. Não é difícil, é só ver os objetivos. Normalmente são objetivos que vão contra a sociedade como nós já conhecemos, como nós vivemos. Vão contra os princípios que norteiam e também que definem, que também fundamentam a sociedade como nós conhecemos. São projetos que mudam a forma como as coisas são. Mas o problema que eu quero colocar aqui é algo que eu tenho observado aí em muitos autores, em muitos textos que têm rodado pela internet, que é o seguinte: muitos deles não colocam o projeto da nova ordem mundial apenas como algo de grandes nomes, grandes fortunas, grandes poderes. Mas eles costumam especificar como o grande fomentador do projeto o governo norte-americano. Então o que acontece? Eles colocam de lado, um pouco de lado, a informação de que entre esses grupos financiadores, há famílias europeias, há milionários do mundo inteiro, inclusive da China, inclusive do mundo árabe, e tratam como se tudo fosse uma questão de trabalho, como se tudo fosse obra da Casa Branca e da CIA. Então, o inimigo se torna muito mais definido e muito mais palpável. Porque quando a gente estuda a questão da nova ordem mundial, a gente logo vê que é muito difícil você rastrear tudo. É difícil você rastrear as intenções dos projetos, você saber exatamente quem está por trás, quais são os verdadeiros interesses. Então, quando eles colocam os Estados Unidos como o inimigo, como aquele que está por trás de tudo e o grande interessado em tudo, fica muito mais fácil essa identificação. Acontece que, na verdade, isso acaba sendo uma forma de desviar a atenção do problema principal. Você cria um inimigo que é muito mais fácil de identificar, e os verdadeiros inimigos, aqueles que realmente estão por trás de tudo, acabam ficando fora do foco. Então, quando eles fazem isso, em princípio, eles parecem que estão tirando a incerteza da questão, mas na verdade eles estão colocando uma falsa notícia, uma falsa informação, que é claramente uma desinformação, porque ela tira do foco, ela tira a atenção da realidade. Isso então é muito mais uma forma de isentar os verdadeiros promotores da nova ordem mundial e colocar, sim, a gente pode dizer, um bode expiatório na questão. Os Estados Unidos, por incrível que pareça, se tornam um bode expiatório. Eu não quero dizer que não haja americanos envolvidos no projeto. Pensa bem, os Estados Unidos é a maior potência econômica mundial. Lá estão as maiores fortunas. Então é óbvio que um projeto que envolve as grandes fortunas mundiais só pode ter diversos americanos envolvidos. Isso não tem dúvida. Eu também não posso negar, a gente não pode negar, que é bem provável que a máquina burocrática americana seja usada, sim, por essas fortunas para os seus interesses. Ninguém pode negar isso, seria muita inocência. Mas colocar os Estados Unidos como nação, como governo em si, como os grandes projetistas da nova ordem mundial, é claramente uma desinformação.
Esses dias até chegamos ao absurdo de ver uma matéria aí que dizia que, por exemplo, a morte do Eduardo Campos, o avião ter caído, foi obra da CIA. Então veja até onde vai o negócio. Tudo o que acontece acaba sendo obra da CIA, dos Estados Unidos, da Casa Branca. Então o que acontece? O inimigo está posto. Então todo mundo acha que a questão é destruir o grande império do mal norte-americano. Só que enquanto isso, os verdadeiros promotores, que são supranacionais, que estão acima das nações, que estão acima dos partidos, que inclusive muitas vezes manipulam as nações, manipulam os governos, que têm interesses acima dos interesses nacionais, eles não são atingidos. E, quem sabe, até atingem assim os seus objetivos, que é destruir as nações. Então, enfraquecer os Estados Unidos como país, como nação, é algo que favorece o projeto da nova ordem mundial. E se isso favorece esse projeto, não são realmente os Estados Unidos, como país, como governo em si, que é o financiador disso tudo. Mas, provavelmente, pessoas infiltradas no governo podem trabalhar nesse sentido. E, acima de tudo, esses poderes que se movimentam além das nações, que são verdadeiros poderes globalistas e que desejam, acima de tudo, implantar um governo único, um governo sem estados. Não esqueçamos que o projeto da nova ordem mundial é um projeto totalitário. É um projeto que pressupõe a supressão dos estados nacionais. Tudo em favor de um governo centralizado e único. Então veja, os Estados Unidos, que hoje pode ser considerado talvez o último bastião das liberdades, a última nação onde verdadeiramente ainda há liberdade de expressão, liberdade de empreendimento, liberdade de pensamento, os Estados Unidos são, na verdade, um empecilho ao projeto globalista. Eles mais atrapalham do que ajudam. Os Estados Unidos acaba, por conta desses seus princípios de liberdade, sendo muito mais um inimigo do projeto da nova ordem mundial do que um parceiro ou um financiador. Como a nova ordem mundial pretende e precisa, para impor seu projeto, mitigar as liberdades, é necessário que a nação americana, o Estado americano, perca suas características básicas, fundamentais. Então, quando a gente vê muitos movimentos dentro dos Estados Unidos, obviamente, são movimentos para o enfraquecimento do próprio país, da própria América. Isso é uma coisa que esse pessoal não percebe. Então, eles focam os seus ataques ao governo americano, quando na verdade eles deveriam perceber que os Estados Unidos como nação estão sendo atacados pelo projeto da nova ordem mundial. Essas pessoas que financiam a nova ordem mundial, eles podem ter ali, na sua identidade, na sua certidão de nascimento, a nacionalidade americana, mas eles trabalham para a destruição dos Estados Unidos como nação, principalmente como nação com os princípios que os Estados Unidos têm. Enquanto a América leva a culpa pelo projeto globalista, os verdadeiros responsáveis por esse projeto se deliciam em suas ações metacapitalistas, em seus enlaces com poderes no mundo inteiro, com seus acordos, seus contatos com fortunas de todo o globo, inclusive de fora do Ocidente, como no mundo árabe, como na China, como na Rússia, etc. Uma coisa que eu aprendi, gente, estudando sobre nova ordem mundial, é que muitas vezes a aparência, quando é colocada de lado, quando é superada, o que aparece por trás
é exatamente o contrário dela. Que às vezes projetos, trabalhos, direcionamentos indicam uma coisa e quando você vai ver, a coisa é completamente diferente. Há muita coisa ainda a ser descoberta, muitas ligações, muitas alianças, muitos acordos ainda ocultos e misteriosos. Há muita coisa ainda a ser revelada. Então não adianta, nesse negócio da nova ordem mundial, querer já definir tudo, definir quem são os autores, definir quais são as intenções. A coisa é muito complexa. Esses estudos precisam ser feitos com calma, com responsabilidade e com inteligência, sem cair em leviandades, em conclusões apressadas, em querer entender tudo de uma vez só. Não é assim. O estudo é cuidadoso e também a gente tem que considerar que as coisas, os fatos estão acontecendo. É diferente quando a gente estuda a história, quando a gente estuda o que já passou. É um pouco mais fácil. Isso aqui, nós estamos estudando fatos atuais, que ainda estão se desenrolando. Então não dá para entender tudo de uma vez só. Nosso papel é devagarzinho ir colhendo os dados e entendendo as coisas uma de cada vez para tentar mostrar de uma maneira geral quem são os verdadeiros autores e quais são os verdadeiros objetivos desses grupos. Tá bom? E olha que interessante. Neste ano, 7 estados americanos bateram recordes negativos de temperatura. Ou seja, fazia muito tempo que não fazia tão frio no inverno norte-americano. Tá? Tanto que ele pode ser considerado talvez o inverno mais rigoroso dos últimos 50 anos. E a gente sabe que tem sido assim nos últimos invernos, tem feito cada vez mais frio, não somente nos Estados Unidos, mas também na Europa. Ainda assim, apesar desses dados todos, ativistas ecológicos planejam promover uma grande marcha pelas ruas de Nova York, agora no final de setembro. E qual é o objetivo dessa marcha? Simplesmente alertar sobre os perigos do aquecimento global. Olha que legal! Quando o país bate recordes negativos de temperatura, eles continuam lá nas ruas gritando contra os perigos de um mundo mais quente, ainda que ele esteja cada vez mais frio. A passeata está programada agora para o dia 21 de setembro, que são alguns dias antes da ONU tentar promover um acordo mundial sobre questões ligadas a quê? Ao aquecimento global. Um acordo importante para a ONU, que dizem aí os entendidos, que é um acordo no nível do protocolo de Kyoto, para vocês terem uma ideia. Então, o que fica muito evidente é que esses grupos aí ambientalistas e também a ONU, para eles, a realidade dos fatos é o que menos importa, gente. Não interessa que nos Estados Unidos, na Europa, os invernos estão sendo mais rigorosos. Não importa que o gelo da Antártida, olha isso, o gelo da Antártida está cada vez mais espesso. Há cada vez mais gelo na Antártida. Veja, nada disso para esses grupos tem relevância. O que eles querem é impor a agenda deles. Eles passaram anos dizendo que a Terra ia ficar mais quente, que nós íamos ter dias cada vez mais quentes. De repente, os dados mostram, a realidade mostra exatamente o contrário. Os invernos estão cada vez mais rigorosos. E o que eles fazem? Mudam o discurso? Não. Mantêm o discurso exatamente como se nada tivesse acontecendo, como se a realidade não estivesse mostrando algo totalmente diferente. Eles simplesmente ignoram a realidade. Isso é bem típico, gente, de grupos ideológicos. Quando a gente fala que esses movimentos ambientalistas são movimentos ideológicos, é porque eles agem como tal.
Eles são grupos ambientalistas, mas eles não estão muito preocupados com os dados que o próprio ambiente fornece, com a realidade desses dados. O que eles querem é impor a sua ideologia. O que eles querem é impor sua agenda. Se a realidade contrasta com a agenda deles, dane-se a realidade. Se o mundo está mais frio, dane-se o mundo. O que importa é eles cumprirem a própria agenda. Isso acontece por quê? Porque o ambientalismo se tornou uma arma poderosa nas mãos dos grupos globalistas. Porque é por meio do ambientalismo que eles conseguem e têm conseguido impor sobre os países regras que, se não alteram em nada a realidade, né? Porque são regras que pressupõem feitas para ajudar a melhorar o clima, ajudar a melhorar as condições ecológicas do planeta, e na verdade pouco conseguem fazer nesse sentido. Mas conseguem fazer uma coisa muito importante para eles, que é cada vez mais subjugar as nações aos interesses dos senhores da nova ordem mundial. O ambientalismo se tornou uma arma por onde os grupos globalistas podem impor taxas, impostos, exigências, protocolos que precisam ser seguidos, todas essas coisas que, no final das contas, engessam as economias nacionais, dificultam as economias nacionais e tornam a própria ONU o centro decisório das questões pretensamente mais importantes do mundo. A coisa é óbvia, gente. Veja, se, como eles dizem, o planeta está a perigo, se está a ponto de ser destruído pelas ações humanas, e é necessário que os países se movimentem e obedeçam aquilo que a ONU impõe a fim de salvar o planeta, então, quem acaba sendo a instituição mais importante nisso tudo? Claro que é a ONU, porque é ela que está trabalhando acima das nações, compondo as nações, a fim de salvar o planeta. Não há nada mais importante do que salvar o planeta. Então, nisso, a ONU acaba assumindo uma função e uma posição de importância ser igual. Então, vocês entendem aí como funciona esse terrorismo verde, esse terrorismo ambientalista que serve principalmente para subjugar os países. Então, quando esse pessoal faz marcha pelo aquecimento global, quando eles mostram estatísticas e fraudam estatísticas, como nós já vimos, quando eles agem totalmente em desacordo com a realidade dos fatos, é porque a realidade para eles não interessa muito. O que interessa é a imposição de sua ideologia, a imposição de sua agenda. E nisso tudo, claro, sempre há idiotas úteis que vão acreditar nessa história toda, que saem nessas marchas, que viram garotos propaganda, né? Disso tudo aí. Na verdade, essas pessoas acabam até acreditando nesse palavrório todo aí do ambientalismo. Mas é certo que boa parte das pessoas que participam desses grupos são nada mais, nada menos que militantes ideológicos. E militante ideológico, como a gente já viu na história, como a gente sempre observa na história, estão pouco preocupados com a realidade das coisas. O que eles querem é impor a sua ideologia. O que eles querem é fazer do mundo o paraíso utópico que existe na mente deles. Não importa se os dados da realidade dizem algo totalmente ao contrário. O que importa para eles é impor aquilo que eles querem. Se os dados da realidade demonstram que, por exemplo, o mundo está cada vez mais frio, as favas com a realidade. O que importa são os seus planos. O que importa é a sua agenda. É só isso que eles querem impor
sobre todos. Realmente não é fácil entender todos esses jogos, todas essas movimentações globalistas de poderes globais, poderes financeiros, poderes políticos, tudo isso. E vocês sabem que aqui no programa eu costumo sempre falar alguma coisa sobre o Islã. O Islã está sempre aqui na pauta porque a gente vê que a força do Islã o torna uma figura central nesses acontecimentos. E o Islã está realmente fazendo parte de vários fatos importantes pelo mundo, né? E uma das últimas notícias que nós temos agora é que finalmente o presidente americano Barack Hussein Obama decidiu que os Estados Unidos devem atacar, dessa vez eles mesmos, e não indiretamente como vinha fazendo, os grupos radicais islâmicos que atuam no Iraque. Eu falei diretamente porque até agora a tática tinha sido a seguinte: fomentar, munir os exércitos ali do Iraque para que eles atacassem. Só que isso não está dando certo, gente. Então, o Obama decidiu que deve o próprio exército americano combater esses grupos lá. Bom, isso já não era sem tempo. Ainda mais considerando que o senhor Obama é um dos grandes responsáveis pelo que está acontecendo lá. Porque não esqueçam que foi ele que retirou as tropas americanas do Iraque quando, sabidamente, as condições não eram favoráveis para isso, né? Só que ele já havia recebido, o Obama, em 2009, o Prêmio Nobel da Paz, o primeiro Prêmio Nobel da Paz dado por intenções e não por fatos, não por atos, porque o Obama naquela época recebeu o Prêmio Nobel da Paz porque havia prometido diminuir o arsenal nuclear americano e porque havia prometido retirar as tropas do Afeganistão e do Iraque. Isso em 2009. Ele acabou forçado por todas essas circunstâncias também, mas porque ele realmente queria fazer isso, acabou retirando as tropas 2 anos depois. 2 a 3 anos depois. Tudo bem. Só que quando ele retirou as tropas, as condições não eram ainda favoráveis para isso. Mas ele tinha que cumprir o seu papel de pacifista, né, de vencedor do Prêmio Nobel da Paz. E aí o que aconteceu? Ele deixou um país completamente despreparado para enfrentar os grupos radicais que tem lá dentro. E aí quem pagou o pato disso tudo, gente? Foram as minorias, principalmente cristãs, não islâmicas, que vivem ali no Iraque, que estão sendo mortos um atrás do outro, por esses radicais islâmicos, esses grupos radicais como o ISIS. Então, esse retorno do Obama para lá era uma obrigação, não apenas política, mas uma obrigação moral de quem é o responsável direto pelo que está acontecendo ali. E veja, e apesar de tudo isso, o vice-presidente americano, por exemplo, John Kerry, fica relutante em assumir que os Estados Unidos estão empreendendo uma guerra. Então, quando falam para ele, olha, então a América está entrando em guerra contra os grupos islâmicos, ele diz, não, isso não é uma guerra, não é um combate, não é uma mobilização de tropas, é uma mera operação, sabe? Então, o que você percebe? Que o Obama, o Kerry, eles estão entrando nessa empreitada aí, não porque é por uma obrigação que eles têm, que eles sabem, que eles devem fazer. Eles estão fazendo isso por mera pressão interna. A pressão interna sobre eles, diante dos fatos, tem sido tão grande que eles foram obrigados a mover as tropas, a agir, porque se eles não agissem, a coisa ia ficar feia para o lado deles. Mas pela vontade deles, claramente os Estados Unidos permaneceriam fora do problema,
continuariam apenas mandando ali armas para tentar ver se os próprios grupos nacionais impediam a ação desses radicais, e os Estados Unidos mesmo não se envolveriam. Mas eles foram obrigados a entrar nisso aí. A última coisa que o Obama queria era entrar numa guerra. O Obama tem que manter a sua fama de pacifista. O Obama é um pacifista ideológico e precisava manter isso. Só que, como presidente dos Estados Unidos, as coisas não são tão simples assim. Então eles podem não querer assumir isso, eles podem usar os eufemismos que eles bem entenderem para se referir àquilo que os Estados Unidos vão fazer lá no Iraque, mas na verdade o que vai acontecer ali, nua e cruamente, é uma guerra. Eles podem até tentar enganar eles mesmos, tentar enganar as pessoas, dizendo que ninguém vai entrar em batalha, dizendo que aquilo ali não é uma guerra, mas o que eles têm que fazer, o que eles vão fazer é uma guerra sim, e uma guerra que precisa ser feita, porque eles precisam consertar os erros que eles mesmos cometeram. Erros esses motivados pela sua ideologia pacifista, uma ideologia que é assassina. O pacifismo mata mais do que guerra. O pacifismo é covarde, porque esse pacifismo ideológico ele coloca inocentes nas mãos de grupos sanguinários e não faz nada para protegê-los. Então, esse pacifismo do Obama aí vai ter que ser suspenso por um tempo, porque as pressões foram muito grandes e os Estados Unidos acabaram tendo que entrar de volta nessa guerra lá no Iraque. Não foi sem tempo que nossos irmãozinhos que vivem por lá sejam beneficiados com essa entrada do exército americano em suas terras. E olha que coisa, os moradores de uma cidade do Canadá foram surpreendidos ao acordarem no dia 9 de setembro com uma estátua erigida em uma das praças da cidade. Eles se depararam ali não com uma figura ilustre de algum artista, de algum político, de algum escritor ou coisa parecida. A estátua que estava ali, na verdade, era a figura do próprio diabo, do capeta, do coisa ruim. Veja, era uma figura vermelha, com chifres, com rabo, como o imaginário das pessoas sempre costumou descrevê-lo, né? E pasmem, tinha uma coisinha a mais. A estátua tinha um pênis ereto. Olha que beleza. Olha que coisa linda para ficar numa praça, na praça central da cidade, né? Claro que boa parte da população, quando acordou, se deparou com aquela figura ali na praça, se incomodou, pô. Ficou intimidada, reclamou junto às autoridades para que a estátua fosse retirada. Bom, como não havia nenhuma autorização para levantar aquela estátua, as autoridades acabaram removendo ela de lá. Só que é interessante, né? Cabe para nós aqui uma reflexão, porque o que faz uma pessoa erigir uma estátua como essa? Que tipo de mensagem ela está querendo transmitir? Olha que tempos nós vivemos, né? O diabo sempre foi tido como algo ruim, um inimigo, alguém a ser evitado, alguém a ser combatido. Claro que sempre houve pessoas que mantiveram relações aí íntimas com o diabo, mas faziam isso sempre escondidos, cientes que estavam buscando ali algo que não era tão apreciável, tá certo? Mas ali, o que faz hoje uma pessoa levantar uma estátua de uma figura que faz referência a Satanás, ao diabo, essas coisas todas? Claro, é bem provável que ali seja uma pilhéria, né? Uma provocação, até uma brincadeira. Mas mesmo assim, as pilhérias, as provocações, elas denotam sentimentos,
verdadeiros, coisas que estão ali escondidas na alma das pessoas. E mesmo essas brincadeiras acabam revelando aquilo que incomoda as pessoas, aqueles contra quem eles querem mandar suas mensagens e aqueles que são as vítimas de sua jocosidade, né? No caso aqui, vamos pensar, Satanás, o diabo, sabidamente, dentro da história bíblica, tudo, o inimigo de Deus, né? Tá certo que teologicamente ele é o inimigo dos homens, mas de qualquer forma a sua batalha contra os homens é um ato de rebeldia contra Deus. Então, quando alguém levanta uma estátua como essa, qual é a mensagem que ele está passando? Olha, vocês aí acreditam em Deus, tal, mas eu estou aqui levantando a imagem daquele que é o inimigo desse Deus. O que eu quero dizer para vocês é que eu sou contra esse Deus de vocês. Por isso que eu levanto a estátua desse diabo. Então, a pessoa que faz isso, ela quer demonstrar o seu ódio contra a divindade, o seu incômodo em relação a ela. Ela quer declarar que o Deus cristão é uma força inimiga. Então, por que eu acho interessante comentar esse fato aqui no programa? Porque ele é a síntese do pensamento moderno. O homem de hoje, gente, ele é como um adolescente que se revolta contra os pais, sabe? Eu lembro que quando eu era adolescente, como quase todo adolescente, né, um pouquinho revoltado e tal. Então, eu às vezes via meus pais como aqueles que me oprimiam, né, aqueles que não deixavam eu viver a minha vida como eu tinha que viver e tal. Então, eu me revoltava contra eles. Aí eu achava que eu tinha que ser diferente e tal, que eu tinha que fazer as coisas não muito de acordo com aquilo que eles queriam, aquela coisa toda, coisa típica de adolescente. E, no final das contas, eu percebi depois que o que eu fazia, na verdade, era para chamar a atenção deles. Eu lembro uma vez, eu tinha lá uns 14 anos, aí eu brigando com meus pais, eu falei que ia embora de casa. Mas, na verdade, eu não queria ir embora de casa. Eu queria fazer uma pressão, eu queria que eles ficassem com medo de eu tomar uma atitude, sabe? Cheguei a fazer minha mochila, veja, para sair de casa, né? E, surpreendentemente, meus pais, até com sabedoria, não se opuseram. Tipo assim, você quer sair? Então sai. Aí quem disse que eu saí, né? Fiquei lá batendo meu pé, reclamando, mas com a mochila pronta, mas não saí de casa. Essa é a atitude de um adolescente, né? Um adolescente bobo como eu era. Então, veja, essas pessoas que fazem isso, como levantar essa estátua, mostrar o seu ódio contra o Deus cristão, essa coisa toda, é uma atitude típica de adolescente. Por quê? A pessoa que faz isso, ela se sente oprimida. Ela acha que o Deus, a religião, as oprime. Entendeu? Então ela precisa manifestar sua revolta. E ela faz isso exaltando aquilo que ela considera ser uma afronta contra a fé das pessoas, contra o Deus das pessoas. No fundo, a pessoa que faz isso está querendo chamar atenção. Nada mais que isso. É uma rebeldia juvenil que é típica dos homens de hoje. Esses homens que estão aí nas artes, nas ciências, que o tempo todo estão declarando coisas contra Deus. Na academia, quando só se fala, né, da superação do obscurantismo religioso, essa coisa toda é simplesmente uma revolta adolescente contra o Deus cristão. É tudo uma maneira de chamar a atenção, de manifestar a sua rebeldia juvenil. E, falando dessa estátua aí de novo, o pênis ereto, o que ele é? É uma provocação, fazendo referência a algo que a pessoa acredita ser uma forma de causar incômodo aos puritanos, aos religiosos, essa coisa toda. Porque a gente sabe que o sexo é um tema que historicamente suscita sensibilidades no meio cristão. Então a pessoa, quando quer escandalizar,
ela faz referência a isso aí, ao sexo. Vou colocar ali um pinto ereto e nossa, vai ficar todo mundo escandalizado e eu vou mostrar como essa sociedade é puritana, é opressiva, aquela coisa toda, sabe? Aquele besterol todo. Aí chega que nem aquele grupo lá que apresentou aquela chamada obra que eles dizem de arte, né? Que ficava os caras pelados lá em ciclo, um com o nariz na bunda do outro, pô. Eles acham que eles estão chamando atenção, eles acham que com isso eles estão manifestando as suas ideias, mas na verdade o que eles estão fazendo é simplesmente chamando atenção como adolescentes para aquilo que eles acreditam ser algo que os oprime. E é engraçado como sempre a referência ao sexo, né? Só que essa referência ao sexo, ela mostra a obsessão do provocador. Porque, por exemplo, para o cristianismo, a questão sexual costuma ser um problema somente até o casamento. Depois, durante o casamento, o sexo se torna algo trivial, né? Se você lê a Bíblia, o sexo é tratado da maneira mais natural do mundo. A coisa mais natural, o sexo não é um problema na Bíblia. Agora, para o rebelde, o sexo é sempre uma questão mal resolvida. Por isso que ele usa do sexo para toda hora chamar atenção. Sabe? Que nem aquele pessoal que na manifestação lá no Rio pegava lá uma imagem católica e simulava sexo com ela, penetração, essas aberrações todas. Na verdade, gente, quem tem obsessão pelo sexo, por suas manifestações sexuais, são essas pessoas. O cristianismo simplesmente trata o sexo como algo natural. Nem o exalta, nem o diminui, coloca ele dentro da posição que ele está da maneira mais natural possível. Esse pessoal não, eles querem chamar atenção e tem o sexo como uma obsessão deles. Então, eles ficam usando de vários tipos de manifestações sexuais para chamar a atenção de todo mundo. E essa estátua é mais uma delas. Colocaram lá um pintão ereto para tentar escandalizar as pessoas. Veja, o diabo ali com pênis ereto pode até causar certa inconveniência aos moradores de uma cidade. Só que, mais do que uma ameaça, essa estátua é o símbolo do idiota contemporâneo. É alguém que não tem nada de positivo com que se identificar. E como ele não está disposto a aceitar os princípios divinos que ele aprendeu e considera que são princípios opressores, então ele se conforma em mostrar a sua rebeldia, a sua revolta como um menino, fazendo travessura, colocando lá um diabo com pênis, sabe? É nada mais, nada menos que uma travessura infantil. Mas o mundo de hoje está se tornando cada vez mais infantil. É um mundo bobo. Um mundo que só sabe chamar a atenção. Um mundo que está perdendo qualquer ideia de coisas superiores. Está se prendendo só nessas bobeirinhas pequenas, tristes e vazias. Esse diabo não é o diabo. Esse diabo é o próprio homem. Bobo, pequeno, sem graça. Uma pilhéria infantil. Uma travessura adolescente. Nada mais que isso. Para terminar, deixa eu comentar algo que chegou para mim, que seria, eu vou falar aqui, eu não sei se a notícia é verdadeira, tá? Há uma chance dela não ser verdadeira. Mas também a pesquisa que eu fiz, eu não encontrei ninguém dizendo que não é verdadeira. Então eu vou comentar. Depois, se alguém souber alguma coisa a mais, se a notícia é verdadeira ou não, aí depois a gente passa, tá? Mas eu vou comentar de qualquer jeito. Chegou para mim ali um Twitter
de duas mulheres, né, que se dizem ser o primeiro casal abertamente afrodescendente lésbico entre mãe e filha. Isso mesmo que você ouviu. Elas só esqueceram de colocar que não é apenas afrodescendente lésbico, é afrodescendente lésbico, pedófilo e incestuoso. Pedófilo que parece, pelo que eu entendi ali, que o relacionamento começou entre a mãe e a filha quando a menina tinha 16 anos. E incestuoso porque é entre mãe e filha. Veja, a mulher aí, a mãe, ela era casada, parece, com um homem, se divorciou desse homem, e aí no divórcio e tal, acabou se envolvendo com a filha, e as duas acabaram mantendo um relacionamento amoroso, e hoje se declaram um casal, né? Um par romântico entre mãe e filha. Olha que absurda. Olha que absurdo, né? Tá ali no Twitter. O nome dela seria Vertasha e Mary Carter. Né? E ali, pelo que dá para entender, elas pretendem ser aceitas na sociedade, como se aquilo que está ali fosse algo da mais absoluta normalidade. Né? E apesar de ser algo que ainda afronta os princípios de boa parte das pessoas, basta a gente dar uma breve olhada ali nos comentários da rede social para ver que há várias pessoas que acham que tudo aquilo ali é maravilhoso. Veja, eu ainda não consegui confirmar se é verdadeira notícia, se isso tudo não é fake. Porém, uma coisa é certa, há comentários ali que, muitos, claro, criticando, mas há pessoas ali dizendo que tudo bem, é uma forma de amor, é mais uma forma de manifestação de amor, sabe? E o mais trágico nisso tudo é ver, por exemplo, uma mãe que deveria estar protegendo sua filha, encaminhando-a para um futuro sadio dentro das suas possibilidades, claro, expô-la dessa maneira, corrompendo-a, sendo ela ainda uma adolescente. Pô. Talvez para ela, para essa mãe, as consequências de algo assim sejam apenas incômodos sociais, mas para a filha, que é uma moça, certamente é uma chaga na alma dela que dificilmente vai ser curada. Só que aí aparece lá que a mãe fala que não, mas eu não sou tão má assim, tanto que nós só começamos a ter relações sexuais depois que a minha filha fez 18 anos. Ah, então tudo bem, agora é tranquilo, né? Antes não, então o sexo é só depois dos 18, então a senhora esperou, né? Quem ama espera, não é isso? Olha que loucura, como se isso amenizasse alguma coisa. Como esse prazo de espera tornasse a questão menos séria, tornasse a aberração menos aberração. Olha, sinceramente, eu vou ser honesto com vocês. Quando eu me deparei com a notícia, apesar do susto assim, eu sequer consegui ter maus sentimentos em relação às duas. Na verdade, a situação é tão absurda, tão obviamente antinatural, com consequências tão desastrosamente previsíveis, que a única coisa que eu pude sentir foi algum tipo de pesar. Fiquei com pena delas. Mas a verdade é essa, gente. Quando todos os princípios são destruídos, quando Deus é afastado, quando não há mais transcendência, quando não há mais padrões morais superiores para direcionar as pessoas, não há mais limites. A coisa vai para onde quiser ir. Se não há algo acima das pessoas que dê algum limite para elas, não há limite para a loucura, não há limite para a aberração, não há limite para a corrupção. Corrupção parece uma coisa infinita na vida das pessoas. Só que a gente não pode esquecer que essas coisas não começam de uma hora para outra assim. Tudo começa com pequenas concessões, sabe? Pequenas conquistas que os grupos ideológicos têm. Começam com pequenos ganhos e aí vão aumentando as exigências,
E aí a coisa vai crescendo até onde a imaginação pervertida de cada um desses grupos pode levar. Veja, há não muito tempo, a simples menção de alguém ter um relacionamento com uma pessoa que tivesse a idade dos seus filhos era tida pelo menos como muito indecente. Hoje, veja, a diferença de idade já não se tornou nenhum problema. A gente vê aí nos meios de comunicação, nas novelas, nos filmes, tranquilamente, homens tendo relacionamentos com meninas com menos da metade da idade deles, mulheres, agora a moda são mulheres tendo relacionamentos com garotos muito novos, e tudo isso se tornou algo absolutamente normal na sociedade, claro que por uma imposição ideológica com o uso dos meios de comunicação. Então veja, uma coisa que era tida como negativa passa a ser normal. E aí outras coisas que eram tidas como negativas vão se tornando normais também. Eu lembro quando o professor Olavo de Carvalho falava que, olha, esperem que logo logo vai ter gente exigindo que a pedofilia seja legalizada. Muita gente, quando ele falava isso, ficava horrorizado. Que é isso? Nós não vamos chegar tão longe. Não vamos chegar tão longe. Nós já estamos passando disso. Já estamos indo além. Gente, veja que ser do mesmo sexo, o par romântico ser do mesmo sexo, já está se tornando cada vez mais normal. A gente sai por aí, ontem mesmo eu saí para jantar com a minha esposa, e na mesa da frente havia um casal, um par romântico, de dois garotos que não deviam ter mais do que 20 anos, se agarrando de uma maneira indecente, sabe? Dois meninos. Isso era impensável há pouco tempo, mas já está se tornando algo normal. Então, mais daqui a um tempo, vai começar a ser normal a gente ver homens com menininhas, garotinhas de 12, 13 anos, andando por aí, tal. E se esse caso que eu vi for verdade, até qual é o problema? Mãe com filha, pai com filha, mãe com filho, tendo um relacionamento amoroso, olha que coisa. Como se tudo isso fosse a coisa mais normal do mundo, é isso que eles querem, gente. Esse pessoal quer tornar todas essas aberrações como normais. Querem fazer com que o mundo se torne uma grande Sodoma e Gomorra. Mas olha, Sodoma e Gomorra era convento perto desse pessoal, perto dessas manifestações mais atuais. A coisa está ficando muito feia. A gente está num tempo de que todos os padrões, todos os limites estão sendo abandonados. Eu acredito que daqui a pouco tempo a coisa vai ficar praticamente insuportável, que até sair de casa vai ser uma complicação. A emissão de qualquer opinião, principalmente opiniões como as nossas, mais conservadoras, com princípios religiosos, vão se tornar praticamente crime, porque o que está se formando é uma sociedade de aberrações, uma sociedade sem qualquer limite, sem qualquer direção. Bom, eu quando decidi fazer um programa chamado A Hora Final, fazer um programa que analisasse os fatos dos últimos tempos, eu sabia que não ia lidar com fatos lá muito bonitos, né? Com fatos muito agradáveis, mas fazem parte da nossa realidade. E o nosso papel é mostrar o que está acontecendo aí. Então, por favor, quando eu montei esse programa, quando eu decidi fazer o programa, a minha ideia sempre foi que houvesse a participação dos ouvintes. Então, por favor, se você tem aí notícias destes últimos tempos, notícias que você considera relevantes, que devam ser comentadas, que mereçam comentários e mereçam entrar na pauta para que as pessoas fiquem conhecendo, mandem para mim. Façam assim, ó. Entrem ali no meu site, fabioblanco.com.br. Do lado direito ali vai ter o banner deste programa, A Hora Final, e embaixo um link escrito Sugestões de Pauta. Vocês clicam ali e me mandem por ali as sugestões que vocês têm, as informações,
os dados, as notícias destes últimos tempos, para que eu aqui possa comentá-los e informar as pessoas sobre eles, tá bom? Me ajudem, vamos fazer juntos esse programa e vamos trazer notícias para que as pessoas fiquem mais informadas sobre tudo aquilo que está acontecendo. Muito obrigado por mais esse programa, espero que vocês tenham uma boa noite de sono e nos encontramos na semana que vem para mais um A Hora Final.